cada jogo do nosso Flamengo. E quando o senhor puxar, tem uma outra lembrança dela. O nosso padroeiro, né, o São Judas, e o tercinho, como eu mandei fazer o verde e amarelo lá. Espero que o senhor goste. Obrigado. Você quer me arrebentar, né? Você quer me emocionar e trazer. Obrigado. Imagina, que isso. Obrigado. A espiritualidade, a fé, ela acompanha todos nós, independentemente da situação. Eu tenho um legado da mãe, da fé, eu tenho um legado do pai e do esporte. Eu fui educado pelo meu pai e você gerou pelo esporte também. Esses dois, esporte e espiritualidade, eles ficam ligados, parece que eles estão dentro de mim e meu trabalho todo desenvolvido agora com orgulho do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, bem-vindos à Flageral TV. Pedro que vos fala. Por aqui vocês viram no começo do vídeo a emoção de um ser humano, um cara que é humilde, que gosta de ajudar as pessoas que estão próximas e com isso as pessoas gostam de agradar ele, que é o Tite. Tite se emocionou quando recebeu ali uma homenagem de um funcionário do Flamengo que conseguiu fazer um terço ali com as cores rubro-negras e homenageou a mãe dele falecida em 2019. Vamos falar sobre isso e também sobre a primeira semana do Tite e vislumbrar esse jogo contra o Cruzeiro, que vai ser a sua estreia na próxima quinta-feira. Falando sobre o Bruno Henrique, né? Que notícia espetacular do nosso camisa 27. Segundo coluna do Flamengo, o jogador aceitou renovar com o time do Flamengo até o final da temporada de 2025, com isso fazendo uma reviravolta na sua negociação, e o Palmeiras, mais uma vez, a tia Leila vai ficar chupando dedo. Falando sobre jogadores emprestados, né? Temos aí alguns jogadores que estão fora do Flamengo, mas apenas um vai ser escolhido para continuar nessa temporada de 2024, muito provavelmente, e eu vou falar o nome para vocês. E sobre o Gerson, infelizmente, né, quando os jogadores do Flamengo são convocados para a seleção, geralmente eles ficam no banco, como é o caso do Gerson na próxima partida. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, e muito obrigado pelos likes que vocês vêm dando no canal. Tem ajudado e muito o YouTube a voltar a distribuir nossos vídeos, então te peço encarecidamente, dedão no like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre a melhor notícia do mês, que é a reviravolta no caso do Bruno Henrique. Muitos jornalistas lá de São Paulo, né, imprensa paulista, estava toda dando como certo a chegada do Bruno Henrique lá no Palestra Itália, né? A Leila fez uma proposta, praticamente uma proposta indecente para o Bruno Henrique. Ofereceu para ele 3 anos de contrato e um salário de R$2 milhões por mês. É um valor realmente absurdo, ainda mais para um atleta dessa idade. Então, a paulistada estava feliz pra caramba, falando que o Palmeiras deu uma volta no Flamengo, que o Bruno Henrique não iria ficar na Gávea, que ele queria esses valores e que ele iria fechar com o Palmeiras. Mas a reviravolta aconteceu e, segundo coluna do Flamengo, a direção rubro-negra, que tinha oferecido 1 ano de contrato e a manutenção do salário, conseguiu chegar, graças a Deus, a um denominador comum, e o Bruno Henrique vai ficar na Gávea até o final de 2025. Era aquilo que eu já vinha falando com vocês, né, galera? 3 anos de contrato, para mim, era um exagero tremendo da exigência ali do empresário do Bruno Henrique para ele continuar e fechar essa renovação com o time do Flamengo. Só que tem o seguinte, né? 2 anos de contrato, para mim, estava de bom tamanho. E um aumentozinho de salário, era isso que eu vinha enfatizando aqui nos vídeos. E adivinha o que aconteceu? Exatamente isso. A informação que chega a mim é que o Bruno Henrique vai receber um salário de mais ou menos R$1,7 milhão por mês. Um valor bem alto. Um valor também que é condizente com a sua posição no elenco do Flamengo de ser um dos jogadores mais importantes desse time. E em relação à extensão de contrato, o Flamengo ofereceu 1 ano a mais do que já tinha oferecido, né? O Flamengo tinha ali feito uma proposta de 1 ano e agora ofereceu 2 anos de contrato. E aí o Bruno Henrique, que já queria ficar no Flamengo, a direção que queria a permanência do Bruno Henrique, eles fecharam um acordo, segundo o coluna do Flamengo, ele vai permanecer no Ninho do Urubu durante os próximos 2 anos. Estou muito feliz, é um cara importantíssimo, né?
é bom também pra gente ver a cara de trouxa da Leila Pereira, que gosta de falar do Flamengo, né? Gosta de cantar de galo, gosta de comparar o Palmeiras com o Flamengo, principalmente em relação à receita, né, de televisão. Eles querem receber a mesma coisa, sendo que o tamanho da torcida é abissal. O Flamengo tem uma nação e o Palmeiras tem uma torcida, assim como os outros times. Então não tem como comparar. A Leila quer ficar batendo de frente, mas fica passando vergonha uma atrás da outra. Então dessa vez, Leila, mais uma vez vocês vão ficar chupando o dedo. Eu queria saber o que vocês acharam dessa renovação do Bruno Henrique. Gostaram ou acharam ali que o Flamengo deveria não ter aumentado o salário dele? Porque o Flamengo aumentou o salário dele e ainda colocou aquelas metas, né? Bônus por metas alcançadas. É isso. Seja feliz, nação rubro-negra, porque o Bruno Henrique fica no Ninho do Urubu, fica na Gávea pelos próximos 2 anos. E agora falando sobre o técnico Tite, que teve ali a sua primeira semana de trabalho executada, e eu vou fazer um resumo dela, mas vocês viram no começo do vídeo, né, a emoção do Adenor quando recebeu ali uma homenagem do Flamengo, e nessa homenagem tinha ali uma camisa da mãe dele, né, com o nome da mãe dele, falecida infelizmente em 2019, e um terço personalizado do Flamengo. A gente sabe que o Tite é bem religioso e esse terço aí ele vai poder levar com ele com as cores rubro-negras. Nesse momento, né, que ele recebeu essa homenagem, todo mundo viu que ele ficou emocionado, faltou muito pouco para as lágrimas descerem do rosto dele, porque é um cara ali que é muito família. E a ida da sua mãe marcou muito, com certeza, né? Marca qualquer pessoa a perda de um pai ou de uma mãe. Foi isso que aconteceu com o Tite, e falando sobre a primeira semana dele de trabalho no Flamengo, já conseguimos ver ali várias mudanças, né, no dia a dia rubro-negro. A primeira delas é um técnico que fala a língua do povo, conversa com os funcionários, tenta ganhar cada pessoa dentro do Ninho do Urubu, já que ele tem a chave da parte de futebol, de todo o departamento de futebol, a chave está na mão dele, ele conseguindo fazer um ambiente familiar dentro do Flamengo, ele consegue aproximar as pessoas e, com isso, deixar mais próximos os seus objetivos. O Tite chega no Ninho do Urubu logo bem de manhãzinha cedo, né, para se familiarizar, conversar com os funcionários, e aí, na parte da tarde, ele tem os jogadores ali para poder fazer os treinamentos, mas eu gosto muito desse estilo dele de conversar, de ser um cara humilde, pelo que está aparecendo, de ser um cara preocupado com as pessoas que estão em volta, e com certeza ele ganha muitos e muitos pontos, não só com os jogadores pelo seu jeito de ser, mas também como todos os funcionários que estão ali no Ninho do Urubu. Acredito eu que vai dar certo, né? A estreia dele vai acontecer na quinta-feira. Cruzeiro não vem bem das pernas, afastou o atacante deles, e o Tite pode explorar essa situação para conseguir algum tipo de vantagem ali contra o Cruzeiro, já que o Tite ainda enxerga, pelas palavras dele mesmo, que o Flamengo está na disputa do Campeonato Brasileiro, mesmo o Botafogo estando na frente, não veio bem nas últimas partidas, mas na última o Botafogo mandou bem em cima do Fluminense, deu uma despertada após a saída do técnico Lage. Então vamos observar como serão as próximas partidas do Botafogo para a gente poder fazer uma projeção realista da nossa situação no Campeonato Brasileiro. A verdade é a seguinte: a gente ainda vai pegar o Bragantino, e o Bragantino é o segundo colocado nesse Brasileirão, então a gente tem que tentar chegar na melhor posição possível, e aí o futuro, Deus sabe como vai acontecer. Então é isso. E aí, gostaram da primeira semana do Tite? Estão achando aí que a expectativa vai ser boa para essa partida contra o Cruzeiro? Eu acredito que sim, mesmo sendo lá em Minas Gerais, mas o Flamengo está numa outra sintonia após a saída do técnico Sampaoli e a chegada do Adenor, mais conhecido como Tite. E agora, mudanças de planos nos jogadores ali que estão emprestados do Flamengo, mais especificamente sobre o Matheus Gonçalves, que tem entrado praticamente em todas as partidas do Bragantino. Foi emprestado até o final do ano pelo time do Flamengo para ganhar experiência no Braga e está conseguindo, né? Tem feito ali um bom campeonato brasileiro. Bragantino é vice-líder diante de times assim de total tradição no Brasil, como Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, etc. São times que têm bastante tradição, e o Bragantino tem feito um ótimo campeonato brasileiro, claro, contando com a ajuda do Matheus Gonçalves, que já deu uma assistência, e sempre quando ele entra em campo, ele movimenta muito o time do Bragantino, dando muitas opções dentro das 4 linhas. O Tite fez um pedido para o Flamengo, né?
para que o Flamengo não negocie esse jogador no final do ano e que ele volte para o Flamengo. Então, quando terminar o contrato dele com o Bragantino, ele vem para o Flamengo e, a princípio, não será negociado a pedido do técnico Tite. Outro jogador que vai voltar é o Thiaguinho, né? Mas o Thiaguinho provavelmente o Flamengo o negocie nessa volta. O Hugo Souza tem feito um bom campeonato lá em Portugal, foi eleito ali o jogador da rodada em alguma rodada do Campeonato Português por ter feito defesas assim dificílimas pelo Chaves de Portugal, que é o time que ele está jogando atualmente. É um time que sofre muito na parte da zaga, mas com isso, quando o time sofre bastante, o goleiro geralmente consegue ter uma visibilidade maior, e é o que está acontecendo com o Hugo Souza. A possibilidade do Hugo Souza ser negociado é bem grande, porque o Flamengo pediu um valor de mais ou menos 1,7 milhão de euros para negociar 50% do jogador, visando assim, no futuro, conseguir um lucro caso ele vá bem e algum clube europeu queira a contratação dele. É isso, galera. Dos jogadores emprestados, temos também o André, mas o foco principal do Flamengo é a volta do Matheus Gonçalves para o Tite dar uma analisada, ver como é que vai ser a pré-temporada, e acredito eu que o Tite vai aproveitar esse jogador que tem uma excelência em relação aos seus atributos dentro de campo. É um jogador que é driblador, tem uma boa visão de jogo, tá precisando ali de experiência e tá ganhando essa experiência no Bragantino, e vamos ver o Matheus Gonçalves que vai voltar, e o Matheus Gonçalves na mão do Tite, né? Quando chega um técnico novo, os jogadores ganham um ânimo a mais, e o técnico, quando tem competência, consegue tirar o melhor dos jogadores, e quando não tem competência, acaba colocando as habilidades dos jogadores para debaixo do tapete. É isso. Tomara que tudo dê certo nessa volta do Matheus Gonçalves. Eu queria saber a sua opinião sobre esses jogadores emprestados, né? Hugo Souza, André, Thiaguinho e também de Matheus Gonçalves. Quem vocês gostariam de ver no time do Flamengo na próxima temporada? Sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui embaixo do vídeo. E agora uma curtinha aqui. O Diniz, técnico da seleção brasileira, convocou o Gerson para o meio-campo da seleção. Só que é aquilo que eu venho falando sempre, né? Como que a gente vai ficar torcendo para a seleção brasileira? Como que dá alegria de ver os jogos da seleção se a maioria das vezes que a gente tem um atleta convocado, esse atleta é banco, vai apenas para passeio, como é o caso do Gerson, né? Para a próxima partida do Brasil contra o Uruguai, na data de amanhã, o Diniz colocou ali o Gerson no banco. A projeção dessa partida é o Gerson ficar no banco de reservas. E aí, qual a empatia que você tem sobre os outros jogadores do Brasil? Cara, de verdade, sinceramente, eu até tento às vezes ver o jogo da seleção brasileira, mas eu não consigo ter identificação com nenhum jogador. Quando sai um gol da seleção brasileira, que eu falo para meus amigos, sai um gol da seleção brasileira, irmão, não adianta, não tem como ter aquela emoção, aquela alegria de sair gritando gol. Não dá, mano. Não dá, nosso coração é vermelho e preto. Eu até falo, né, até brinco com meus amigos, eu comemoro mais um gol quando tá jogando Vasco e outro time, e o outro time faz um gol no Vasco. Pra mim a emoção é maior de ver o Vasco tomando um gol, Botafogo, Fluminense, do que ver a seleção brasileira fazendo gol. Eu sei que muitos de vocês podem achar que eu sou maluco, mas esse é o meu sentimento. Eu não consigo ter identificação com nenhum jogador da seleção. A maioria deles saíram do Brasil bem cedo. E aí voltam, e a gente nem sabe quem é, nem conhece na maioria dos casos. Então, é isso, galera. A gente vê o Neymar mimado, jogando mal pela seleção. A gente vê os atletas do Flamengo, quando são convocados, ficarem no banco. E aí, qual a alegria que vai dar de ver o jogo da seleção? Desculpa até o palavrão, mas não dá tesão nenhum, galera. Não dá. Bom a gente ver o nosso Mengão, que graças a Deus, quinta-feira ele vai entrar em campo contra o Cruzeiro, e tomara que pelo menos o Gerson tenha uma chance durante a partida. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntão, tenha uma semana abençoada. Até a próxima e fui!